Vamos lá então, pessoal, módulo de soluções. Olha só, o primeiro ponto que você tem que pensar, realizar aqui, é o que é uma solução, beleza? Quando falamos solução, é uma mistura. Fato, é uma mistura. Existem várias classificações de soluções, né? Existe a solução verdadeira, existe a coloidal, existe a suspensão. Mas pra gente, nós vamos focar de uma forma direta, que aqui é um intensivo, beleza? Quando pensar em solução, você vai pensar em duas coisas: soluto e solvente. Pronto. Que tem que ter no mínimo um soluto e um solvente. Soluto é a menor parte da minha solução. Solvente, a maior. É isso. Soluto, menor parte da minha solução. Solvente, a maior. Fechou? Esse que é o conceito principal. Quando falamos do soluto, existe a perspectiva de eu querer idealizar quanto de soluto tem ali. Por quê? Para determinar uma concentração. Aí existe a concentração comum, existe a concentração molar, existe o título, ppm, ppb. Vou primeiro falar sobre o ponto principal, que é a concentração comum, porque aí eu vou entrar em eletrólitos, vou entrar em coeficiente de solubilidade e depois eu mostro as demais... Como eu posso expressar? As demais formas de medir a concentração. Beleza? Eu prefiro dessa forma para criar um link legal na cabeça de vocês. Então, vamos lá aqui com a gente. Ó, conceito de solução é toda mistura homogênea. Rodrigo, então se eu falo solução verdadeira, significa solução mistura homogênea? Sim. Exemplo mais clássico, água e sal de cozinha, né? Água mais NaCl, fechou? Soluto, aquele que é dissolvido, é a menor parte e muitas vezes a sua quantidade é em massa. Solvente, aquele que promove a dissolução, é a maior parte e muitas vezes sua quantidade é em volume, mas sempre pode ser massa, ainda mais no caso da água, que a densidade é 1 grama por ml. Beleza? Quando falamos de concentração comum, é uma relação de massa do meu soluto sobre o volume da solução. Aí vem um cuidado. Quando falamos concentração, é totalmente diferente de falar densidade, beleza? Totalmente diferente. Rodrigo, mas densidade também é massa sobre volume. É, mas na densidade a massa era a solução. Aqui é a massa do soluto. Quando eu penso em concentração, eu quero saber o quanto daquele soluto eu tenho lá. Aquilo em específico, beleza? Então, concentração comum vai ser o quê? É igual a massa do meu soluto sobre o volume em litros da solução. Beleza? A depender da questão, ela pode cobrar massa sobre ml, se for muito pequena. Tá bom? Já aconteceu alguns casos. Cuidado! Concentração comum não é densidade. Como eu falei, a concentração comum é a massa do meu soluto sobre o volume da solução. A densidade é a massa da solução sobre o volume da solução. Então, quando eu pensar em densidade, é o tudo sobre tudo. Quando eu pensar em concentração, é aquela pequena quantidade diante ao todo. Fechou? Exemplo. Se eu tenho aqui 100 ml de água e tenho 10 gramas de sal, né, e vou adicionar, qual que é a concentração, qual que é a densidade? Concentração é a massa do meu soluto sobre volume em litros da minha solução. Muitas vezes a questão traz em litros mesmo. Então fica, ó, aqui eu coloquei sobre ml no caso. Então, 10 sobre 100, como é 10 gramas sobre 100 ml, fica 0,1 grama por ml. Gente, isso é uma proporção. Porque quer dizer que a cada 1 ml eu tenho 0,1 grama daquele soluto. Agora, se eu quiser saber densidade, é a massa de tudo. O que é tudo? Se eu vou pensar na água, a água é 100 ml. Densidade da água, né? 1 grama por ml. Então, qual que é a massa da solução? Vai ser 110. Fechou? 110 sobre 100 dá 1,1 grama por ml. 1,1 grama por ml. Então, perceba, a densidade é sempre um valor muito superior à concentração. Mas por quê? Porque é tudo sobre tudo. Enquanto a minha concentração é um valor inferior. Por quê? Porque depende de quanto eu tenho ali. Beleza? Eletrólitos. Olha só. Eletrólitos são substâncias que em solução aquosa ionizam ou dissociam, gerando íons que conduzem corrente elétrica. Aí, vamos para o seguinte. Você tem que saber diferenciar ionização de dissociação. Beleza? Primeiro.
ionização e dissociação. Gente, quando eu falo ionizar, é a mesma coisa que eu falar formar íon. Quando eu falo dissociação, é a mesma coisa que eu falar separar íon. Ou seja, para e pensa, de um lado eu formo, do outro lado eu separo, beleza? Vou aproximar aqui. O que seria formar íon? Gente, formar íon é, por exemplo, se você tem aqui o HCl, que é o ácido clorídrico, e o HCl eu tenho ligação covalente. Eu não tenho íon, eu tenho ligação covalente. E em meio à água, ele forma H+, mais Cl-. Eu formo. Se eu tenho um ácido sulfúrico em meio aquoso, eu formo 2 mols do íon H+, mais o meu sulfato. Certo? Agora, quando eu falo separar íons, é quando eu já tenho íon. Eu não vou formar, eu só vou separar. Acontece com sais, NaCl, por exemplo. Eu separo em Na+, Cl-, mas por quê? Porque indiretamente, como aqui tem ligação iônica, ele já é mais e menos. Se eu falo, por exemplo, vamos colocar assim, hidróxido de cálcio. Isso aqui é uma base inorgânica. E essa base inorgânica, ela vai se separar em 2 mols de OH- mais o meu cálcio, mais 2. Mas por que eu falo separar e não formar? Porque indiretamente, minha base inorgânica, ela já tem íons. Eu só separei, beleza? Então, separação é uma dissociação, enquanto ionização seria a minha formação. Quando falamos eletrólitos, vamos trazer a perspectiva de uma solução eletrolítica. São substâncias que em solução aquosa ionizam/dissociam, gerando íons que conduzem corrente elétrica. Então vamos falar sobre ácidos, bases, sais e óxidos, beleza? Como que vai ser feito o teste de condutividade? Através de uma lâmpada. Simplesmente em solução aquosa, quanto mais íons livres eu tiver na solução, maior a intensidade da corrente. Então eu irei propagar melhor a corrente elétrica. Não é gerar, é propagar, tá? Então eu vou colocar minha amostra. Se a luz acender, indica que é uma solução eletrolítica. Se não acender, é uma solução não eletrolítica, beleza? Exemplo, hidróxido de sódio. Opa, hidróxido de sódio é uma base inorgânica. Uma base inorgânica, eu sou um metal, mas uma metal, né? Uma parte metálica. É uma substância iônica, então vai sofrer dissociação. Eu vou me separar em Na mais OH-. Então, essa minha amostra vai fazer o quê? Vai acender. Porque no meu produto, eu tenho o quê? Íons livres. Meu produto eu tenho íons livres. Fechou? Então, é uma solução eletrolítica. NaCl. Eu sou o quê? Um metal mais uma metal. Que eu tenho ligação iônica. Certo? Substância iônica vai ter a sua dissociação. Então, como eu vou me separar em Na+, mais Cl-, a minha amostra eu vou ter íons livres no produto, então é uma solução eletrolítica. HCl. Ah, é um ácido, tem ligação covalente? Tem. Mas o meu ácido, como pelo fato de ser um hidrogênio mais um metal, neste caso um hidrácido, eu sou uma substância molecular, mas eu vou sofrer ionização, certo? Por quê? Porque eu sou um ácido, eu sofro ionização. H+, mais Cl-. Então, nesse caso, eu também sou uma solução eletrolítica. Aí vem pro exemplo que costuma cair bastante, que é... Ah, esse aqui não, é o outro. Mas o que isso aqui eu sou? Esse aqui é o ácido etanóico, também é um ácido. É um ácido orgânico, mas continua sendo ácido. É uma substância molecular, porque tem ligação covalente. Ácido acético, ou ácido etanóico, que também é chamado, ou ácido glacial. Vai sofrer a minha ionização, porque eu vou me separar em H+, e acetato menos. Então, na minha amostra, solução eletrolítica, beleza? Agora, esse exemplo aqui, C12H22O11. Quando falamos do C12H22O11, nós temos que imaginar o seguinte. Pensa comigo. Esse aqui é a sacarose. Esta, né, é a sacarose. Beleza? A sacarose.
o açúcar. Simplesmente, ele é o quê? Uma substância molecular. Tem só ligações covalentes. Mas ela não ioniza e nem dissocia. Quando o açúcar, por exemplo, ele entra em contato com a água, ele continua sendo açúcar. É diferente de um sal, que ele se separa. É diferente de um ácido, que se ioniza. Ele continua sendo. C12H22O11, estado sólido, ele não tem... Ali tá... Vai só sofrer a solubilização. O que vai acontecer? Vou demonstrar aqui, vai ficar melhor. Quando eu tenho ali o C12H22O11 no estado sólido, né? Eu vou colocar ele em meio aquoso. O que ele vai acontecer? Ele vai ficar C12H22O11 aquoso. É isso. É isso. É diferente aqui do sal, que ele era sólido, aí vai ficar aquoso e aquoso. Mas perceba que o aquoso dele, os íons ficaram separados. No caso do açúcar, não. Então, qual que é a ideia? Aqui é uma solução não eletrolítica. Ah, Rodrigo, então se eu colocar açúcar na água, ela não conduz corrente elétrica. Cuidado. A água em si, ela tem os seus outros íons, né? Se for uma água mineral, tem os seus minérios. Mas a água em si, ela tem o que é chamado de autoionização. Autoionização é quando ela está em equilíbrio com ela mesma, com seus íons H+, e OH-. Então, a água por si só, ela conduz. Quando falamos teste de condutividade, se a solução é ou não eletrolítica, é para saber se ela tem uma grande intensidade. Por exemplo, quando eu digo que eu tenho uma solução eletrolítica, eu vou ter uma grande densidade a ponto de eu conseguir acender algum aparelho, a ponto dessa energia se propagar por mais. Exemplo, não sei se vocês já repararam, mas quando acontece em filme, série, mas em filme, né? Que a pessoa vai matar o seu cônjuge na banheira e a pessoa tá lá tomando banho bonitinho e vai jogar alguma coisa na banheira. Perceba que antes ela faz o quê? Coloca muito sais de banho, muitos sais de banho. Por quê? Porque quanto mais sais de banho, maior vai ser a condutividade da minha solução. Se maior vai ser a condutividade da minha solução, simplesmente vai ser maior o impacto. Beleza? Resumo. NaOH, NaCl, HCl, o meu ácido acético e minha sacarose. Se ele for sólido, não conduz, não conduz, não conduz, não conduz, não conduz. Se for fundido, quando eu digo fundido, ele puro e virou para o estado líquido, beleza? Hidróxido de sódio conduz, NaCl conduz, HCl não conduz, é porque lá no NaOH e no NaCl eu já tenho ligação iônica, então já tem íons, fechou? No HCl e no ácido acético não vai conduzir, e sacarose também não vai conduzir. Em solução, todos vão conduzir, com exceção do meu açúcar. Como é que eu quero que você lembre? Gente, bases inorgânicas, sais e ácidos conduzem, pronto. Se você lembrar disso, bases inorgânicas, sais e ácidos conduzem corrente elétrica. Beleza? Então, composto iônico conduz fundido ou em solução aquosa. Composto molecular, se for um ácido, conduz em solução aquosa. E o composto molecular não conduz corrente elétrica. Beleza? E aí, vamos entrar em coeficiente de solubilidade.